Bom, retomamos a sessão depois de um breve intervalo. Nós vamos voltar com os itens 27 a 32 da pauta, e nós vamos ter aqui a participação da patrona por meio de uma gravação. Bom, deixa eu abrir aqui também. O processo já está na pasta, e na verdade tem mais de um, mas nós vamos abrir um deles, que eles são bastante similares. A única variação que existe é se é PIS ou é COFINS, ou em relação ao período. Eu vou fazer um relatório resumido aqui, para depois nós ouvirmos a patrona. Então, na verdade, todos esses processos, eles tratam de PERDCOMP, né, analisada de forma eletrônica, em que houve uma negativa, né, e, na verdade, houve um erro da contribuinte em relação a despesas com sinistro. Então, todos os processos são relativos a esse ponto. Ver se tem alguma questão para eu destacar aqui. Nós temos a decisão da DRJ, que basicamente manteve o entendimento fiscal, né, dizendo que não houve comprovação desses erros no preenchimento dos documentos, no preenchimento da DCTF. Destaca que o ônus da prova seria do contribuinte e mantém, né, o entendimento da fiscalização. Então, todo esse conjunto de processos, 27 ao 32, são relativos às mesmas questões, cuja recorrente é a Unibanco AG Seguros S.A. Então, basicamente, a gente está discutindo uma questão que houve uma PERDCOMP, houve um erro, né, um despacho decisório denegatório e a decisão da DRJ baseada em falta de comprovação. Podemos passar para a participação da patrona. Vamos ouvi-la? Boa tarde, senhores conselheiros. Eu falo em nome de Unibanco AG Seguros S.A., itens 27 ao 32 da pauta, de relatoria da conselheira Elisiane. Tratam-se de despachos decisórios que não homologaram as declarações de compensação de crédito de COFINS dos períodos relativos a julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2003 e de PIS relativo a julho de 2003, com débito de imposto de renda. O fundamento dos despachos decisórios foi a suposta ausência de crédito. Nós apresentamos manifestações de inconformidade em todos os casos, que foram julgadas improcedentes pela DRJ, por suposta falta de comprovação do direito creditório. O que aconteceu nesses casos? O recorrente ele cometeu um equívoco de ordem formal quando ele informou que o valor apurado de PIS e de COFINS era exatamente o valor recolhido. Quando, na verdade, quando ele recalculou a base tributável, ele fez exclusões autorizadas pelo artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2º, da Lei 9.718, e o artigo 28, inciso 4º, da Instrução Normativa 247 de 2002, despesas com sinistros, que reduziram esse valor e geraram o crédito ora pleiteado. Para comprovar o alegado, o contribuinte juntou diversas provas, já em manifestação, em recurso voluntário, mas ele protocolou ainda uma petição em 26 de agosto de 2014, em todos os processos, onde foram juntados os seguintes documentos: cópia do DIPJ, detalhamento com a descrição da ficha 22B, demonstrativo de resultado do convênio DPVAT para comprovar o repasse, demonstração de resultado, balancetes de verificação, analítico consolidado da contabilidade que comprovam que não houve a dedução da apuração e também a ativação posterior desse crédito. Então, todos os documentos que comprovam o direito creditório do contribuinte foram juntados aos autos, e nós entendemos que esse mero erro na apuração, na informação das declarações, ele não afasta o direito creditório, né? Nós temos aí, juntamos inclusive um memorial
memoriais diversos julgados recentes de diversas turmas diferentes aqui deste Conselho, que privilegiam a busca pela verdade material caminham exatamente nesse sentido, de que o mero erro do contribuinte não afasta o seu direito creditório desde que comprovado. Então, considerando todas as provas juntadas aos autos, nós pedimos aí o provimento dos recursos voluntários, ou no máximo que se baixe em diligência, afastando aí esse erro e reconhecendo o direito creditório para que sejam homologadas essas compensações. Agradeço e uma boa tarde. Bom, todo mundo viu? Foi perfeito, né? Sim? Presidente, eu não consegui ver o final dela. Eu acho que deu algum problema que para mim não está aparecendo. Você não viu o final ou você não viu toda a apresentação? Não, eu vi aquele início quando a gente está fazendo o teste, né? Mas a apresentação dela para mim não passou agora quando vocês Agora colocaram. não passou? Não, eu achava que vocês estavam esperando passar alguma coisa assim. Enfim, desculpa, mas eu não consegui visualizar. Estranho. Então vamos tentar de novo. E aí tem que fechar o microfone e de qualquer modo você dá um sinal para a gente quando aparecer para... Perfeito. Obrigado, presidente. Ainda não estou vendo, presidente. Eu vou sair e entrar da sala. Acho que ainda não começou. Não começou ainda. Ah, então tá. Quando começar, tu faz um sinal aí. Tá, começou. Eu falo em nome de Unibanco AG Seguros S.A., itens 27 ao 32 da pauta de relatoria da conselheira Elisiane. Eu vou sair e entrar novamente, rapidinho. Pra mim não começou também. Talvez tenha um tempo diferente. O seu não começou também, Lise? Não. Não sei se é porque eu falei. Acho que sim. Vamos. Ó, ele tá na tela. Que não homologaram as declarações de Você pode começar de novo? Aí o Breno fechamos, se não der certo. Relativos a julho, agosto. Breno saiu já, né? Eu também. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu falo em nome de Unibanco AG Seguros S.A., itens 27 ao 32 da pauta de relatoria da conselheira Elisiane. Tratam-se de despachos decisórios que não homologaram as declarações de compensação de crédito de COFINS dos períodos relativos a julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2003 e de PIS relativo a julho de 2003, com débito de imposto de renda. O fundamento dos despachos decisórios foi a suposta ausência de crédito. Nós apresentamos manifestações de inconformidade em todos os casos, que foram julgadas improcedentes pela DRJ, por suposta falta de comprovação do direito creditório. O que aconteceu nesses casos? O recorrente ele cometeu um equívoco de ordem formal quando ele informou que o valor apurado de PIS e de COFINS era exatamente o valor recolhido. Quando, na verdade, quando ele recalculou a base tributável, ele fez exclusões autorizadas pelo artigo 3º, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei 9.718 e o artigo 28, inciso 4º da Instrução Normativa 247 de 2002, despesas com sinistros, que reduziram esse valor e geraram o crédito ora pleiteado.
Para comprovar o alegado, o contribuinte juntou diversas provas, já em manifestação, em recurso voluntário, mas ele protocolou ainda uma petição em 26 de agosto de 2014, em todos os processos, onde foram juntados os seguintes documentos: cópia do DIPJ, detalhamento com a descrição da ficha 22B, demonstrativo de resultado do convênio DPVAT para comprovar o repasse, demonstração de resultado, balancetes de verificação, analítico consolidado / contabilidade que comprovam que não houve a dedução da apuração e também a ativação posterior desse crédito. Então, todos os documentos que comprovam o direito creditório do contribuinte foram juntados aos autos, e nós entendemos que esse mero erro na apuração, na informação das declarações, ele não afasta o direito creditório, né? Nós temos aí, juntamos inclusive em memoriais diversos julgados recentes de diversas turmas diferentes aqui deste conselho, que privilegiam a busca pela verdade material, e caminham exatamente nesse sentido, de que o mero erro do contribuinte não afasta o seu direito creditório desde que comprovado. Então, considerando todas as provas juntadas aos autos, nós pedimos aí o provimento dos recursos voluntários, ou no máximo que se baixe em diligência, afastando aí esse erro e reconhecendo o direito creditório para que sejam homologadas essas compensações. Agradeço e uma boa tarde. Deu certo? Deu, agora deu certo. Deu para todo mundo. Para mim demorou um pouquinho, mas apareceu também. Deu certo. Obrigado, presidente. Obrigado, Semiro. Imagina. Alguma questão? Posso passar para o voto? Posso passar? Bom, o voto ele é idêntico em todos os processos, no sentido de verificar todos os documentos que foram mencionados pela patrona e foram efetivamente apresentados. Me parecem que são, né, documentos robustos, né, e houve a elucidação, né, dessa questão, principalmente dos sinistros, e em função disso, a minha proposta como uma das situações aí mencionadas pela patrona, baixar em diligência para que a unidade de origem verifique esses documentos, né, e verifique se efetivamente os créditos, a situação pleiteada se efetiva, né, se confere com os controles da Receita Federal. Por favor, Marcos Roberto. Deixa eu só fazer um questionamento também para ver como é que é o procedimento na turma, né? Eu não gosto de muito de contra o colegiado como um todo, que você já tem um padrão, principalmente nesses casos de baixar o processo em diligência quando é apresentado os documentos em recurso voluntário. Eu tenho essa prática, tem o Hash. Lisiane, o Hash mandou um abraço para você, que ele é lá da minha turma. Mandam de volta para ele. Aí o que acontece? A gente lá na turma tem um procedimento de que, quando é apresentado, nesses casos de despacho decisório eletrônico, o documento é apresentado somente em recurso voluntário, eu tenho por aceitar a apresentação desses documentos em recurso voluntário, porque inicialmente lá houve o despacho eletrônico, no acordo da DRJ a decisão foi porque não foi juntada provas, ele só retificou a DCTF, ok, isso aí eu acato em sede de recurso voluntário. O resto, por acaso, ele não aceita, ele acha que isso ocorreu uma preclusão, a gente já discutiu isso lá, cada um tem o seu posicionamento. Mas, assim, quando ele, por ocasião do recurso voluntário, ele não apresenta, mas a posteriori, ele vai lá, no momento, vamos dizer, posterior à apresentação do recurso voluntário, a turma também aceita esses documentos? É só nesse sentido que eu queria ver, porque eu acho que esses documentos que estão juntados aí no processo são posteriores. Realmente tem, eu vi que tem a contabilidade, tem um balancete, tem uma planilha,
é só para saber como é que é o posicionamento da turma, porque como esses documentos foram apresentados, vamos lá, 2 anos depois do recurso voluntário, a ciência da manifestação de conformidade ocorreu em 2012, e aí ele só apresentou esses documentos em 2014. É só para saber como é que é o posicionamento da turma. Certo. Meu filho... Fazer algum comentário, Marcelo? Não, aqui, Marcos, isso é uma questão muito subjetiva, não, assim, não tem posicionamento da turma. Nós aceitamos os documentos, regra geral, nós aceitamos os documentos em segunda instância, regra geral, tá? Quando é matéria de prova, a gente aceita, tá? Essa é a regra geral, a gente aceita. É claro, documentos que são entregues até depois do recurso voluntário, a gente também aceita. Tá? A gente tem algum limite, por exemplo, aconteceu, acho que com a doutora Semiramis, do documento chegar na hora do julgamento, a informação na hora do julgamento. Então, eu não vou dizer para vocês, o cara chegar na hora do julgamento com uma pasta de documento que a gente vai dizer, não, para tudo, baixa em diligência para analisar. Não é isso. Agora, se, por exemplo, se o documento foi entregue, né, num prazo razoável e pôde ser analisado pelo relator, tá? A gente costuma aceitar, entendeu? Nós não vemos problema em aceitar, não, entendeu? Principalmente com despacho decisório eletrônico, tá? Principalmente nessas circunstâncias. Até porque se o cara está... Às vezes o cara está buscando mesmo, o cara está tentando encontrar o elemento, entendeu? Não desistiu, ele está batalhando. Às vezes não consegue mesmo. Uma empresa desse tamanho, Itaú, Unibanco, nossa senhora, isso é um mundo, cara. Isso aí para descobrir documentos, isso aí, pelo amor de Deus, cara. Não sei se você, na tua atividade de auditor, você fiscalizou alguma seguradora, algum banco, o negócio é um mundo, cara, entendeu? Então, normalmente, a gente aceita, mas não é uma regra, não. Se o cara chegar em cima da hora, aqui, ó, todo um papelzinho aqui, não é que a gente vai aceitar. Mas um prazo razoável, em que o relator tenha tempo de analisar, de discutir, a gente normalmente aceita. Tudo depende. Já aconteceu de sustentação oral aparecer um advogado com 500 notas fiscais de comprovação de insumo, só que 500 notas fiscais no universo do tamanho da empresa das operações era nada, então a gente não parou o julgamento. Agora, já aconteceu de também aparecer em sustentação oral um advogado com laudo técnico, e era um processo de classificação fiscal. Aí, realmente, o processo saiu de pauta, e eu autorizei a juntada e analisei. Mas, assim, de fato, a gente flexibiliza mesmo a questão temporal, mas, mesmo assim, é relativo, depende do caso e do que foi trazido, né? Então... Esse é um ponto, né? Se os documentos, se a gente tem condições de analisar, se os documentos sustentam, e se também há um trabalho, né, do contribuinte no sentido de explicar, fundamentar, correlacionar, porque também chegar um dia antes ou uma semana e só juntar muitos documentos, né, nós também não temos alguns casos que não aceitamos. Então, depende, né, de como ele, inclusive, fizer esse trabalho, né, de explicação, de fundamentação com base nos documentos. Mas nós temos, em regra, flexibilizado, né, com a questão da verdade material. Não, tudo bem, é só para eu não me opor aqui, que a gente lá, dependendo das circunstâncias, a gente não aceita por preclusão, não especificamente por conta dessa história do despacho de decisão eletrônica, que eu mesmo acato a apresentação dos documentos. Mas eu também teria um limite temporal. Mas no caso em questão aqui, eu não vou me opor ao posicionamento da firma, tranquilo. Se é um posicionamento unânime, quem sou eu para divergir, tá bom? Só nesse sentido. Imagina, Marcos, obrigada. Mais alguma observação? Então, basicamente, a proposta aqui é enviar em diligência para a unidade de origem, para verificar os documentos juntados, e eu não escrevi ainda aqui, mas também dá oportunidade, né, para a recorrente se manifestar. Certo? Sobre o relatório. Sobre o relatório fiscal.
Podemos passar a votação, doutor Ari? Está mudo. Sim, pode. Eu me atrapalho com o microfone por causa do barulho aqui. Eu acompanho a relatora, acho que deve ser feita a diligência. Obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? Correlatora. Obrigada, Marcelo. Doutor Marco Antônio? Correlatora. Obrigada. Doutor Salvador? Correlatora. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Correlatora. Obrigada. Semira, Miss? Acompanho também. Doutor Breno? Eu acompanho a relatora, presidente. Então, a decisão aqui é por unanimidade de votos pela diligência nos termos já mencionados. Vamos ver qual é o nosso próximo. É o 33. 33. Na verdade, é um conjunto, né? Não sei se são idênticos, doutoraria 33. Ah, são dois, 33 e 34. 4, são iguais. São iguais. Estão na pasta? Eu vou trocar porque eu pus os votos errados já. Então, vamos aguardar um pouquinho. Eita. Não querem sair da pasta. Ali tem um na pasta aqui que é exatamente esse processo. Seria Sim, ele? E a data de que ele salvou foi agora, dia 25, Se você às 14 horas. Se alguém tiver com ele aberto, você não consegue remover mesmo ali. Não, eu não abri não, tá? Certo, tá. Mas é que ele não tá nem indo. Ah, ele não vai o voto certo. Se você talvez salvar com novo, põe novo na frente que a gente vai saber qual é. Então, mas eu não estou conseguindo passar para a pasta. Tem um lá 900.051, é esse? O 51 e o 52. Só que esse voto que está aí na pasta está errado. Tá. Eu vou tentar só- passar de novo. Se não conseguir... Ah, desculpa, eu estou tentando passar na pasta da Lisiane, por isso que não está indo. Estava aberto no seu voto, desculpa. Esse processo temos vídeo também de sustentação, senhora presidente. Pronto, agora está certo, está indo para a pasta. Ah, sim, nesse nós temos, é verdade. Obrigada, doutora Sim. Nós temos também. Esse voto eu coloquei do 51, mas os dois são iguais. Então, os dois vão ter o mesmo teor como o seu. Aliás, o caso sim, muito parecido com o seu. Então, nós vamos passar para os itens 33 e 34. Doutora Ari, o senhor apresenta o relatório e aí vai ter a apresentação da patrona também, a mesma forma. Tá. Por favor. A palavra é sua. Eu vou tentar ser rápido. O banco... É o mesmo caso de o banco na DCTF. Ele declarou um valor e depois ele percebeu que tinha cometido um engano, só que ele não retificou a DCTF e esse valor que ele tinha recolhido maior, ele usou para fazer uma declaração de compensação. Como foi um despacho eletrônico, foi não homologada a compensação, não foi reconhecido o direito, porque estava vinculado
ao pagamento, ao débito confessado na DCTF, o mesmo valor do DARF. E aí ela veio em manifestação de inconformidade e ela justificou o erro, IOF retido indevidamente sobre um fundo de investimento que tinha alíquota zero de IOF, do grupo Renner. E aí ela fez a retenção indevida, ela devolveu o valor para o beneficiário assinou uma declaração dizendo que recebeu o valor e que, portanto, o valor que tinha sido retido indevidamente. Ela justificou, apresentou vários documentos, inclusive conciliação contábil, mostrou a conta e está aí no processo. Mas a DRJ não aceitou porque faltou a retificação da DCTF. Esse é o caso. Obrigada, doutora Ari. Vamos passar agora... Boa tarde, senhores conselheiros. Eu falo em nome de Banco Itaú-Card S.A. itens 33 e 34 da pauta, do dia 25 de agosto, às 14 horas, de relatoria do conselheiro Ari Vendramini. Bom, os dois casos tratam de despachos decisórios que não homologaram as declarações de compensação apresentadas pelo recorrente para aproveitamento de crédito de IOF, pagos a maior via DARF, nos períodos de apuração de dezembro de 2010. O fundamento foi suposta falta de crédito para compensar e foram apresentadas manifestações de inconformidade. A DRJ julgou as duas improcedentes, mas reconheceu a existência do crédito e só negou porque esses valores não foi demonstrado que esses valores estariam na composição dos DARFs indicados pelo recorrente. No primeiro caso, o item 33, ela não reconheceu só uma pequena parcela de 19 mil, porque falou que esse valor estaria fora do período de apuração. E aí, no recurso voluntário, já na manifestação de conformidade e no recurso voluntário, nós demonstramos que esse recolhimento a maior foi feito porque foram feitas retenções indevidas do IOF sobre resgates efetuados no fundo de investimento dos clientes lojas Renner, o qual, por ser fundo de investimento, se sujeita a alíquota zero, conforme previsto no artigo 32, parágrafo 2º, inciso 2º do decreto 6.306 de 2007. Para comprovar essas retenções e os devidos estornos, foram juntados aos autos diversos documentos, né, como extratos que demonstram as retenções indevidas e os estornos, a carta de anuência do cliente declarando o crédito em sua conta corrente, os documentos que comprovam a contabilização das operações, os DARFs de pagamento, né, e como a DRJ, ela alegou que esses valores, não foi comprovado que esses valores compunham o DARF indicado pelo recorrente, foi juntado aos recursos voluntários, no caso, os relatórios analíticos de composição desses DARFs, né? São os documentos 4 e 3 do recurso voluntário, respectivamente na ordem da pauta. Em um deles nós juntamos um relatório por amostragem, porque eram muitos casos, né, em razão do volume, mas no outro nós juntamos o analítico completo, né? E eu peço licença só para ler aqui os trechinhos dos votos da DRJ, nos dois casos, que reconheceram o direito creditório do contribuinte, né? No primeiro caso, abre aspas, nesse contexto, entende-se que a documentação acostada aos autos comprova que houve a retenção indevida do EF e a respectiva devolução ao cliente da contribuinte, legitimando assim para o pleito desses autos, mas apenas no montante de 107, 119 e 89. Isso no item 33 da pauta. Então, ficando aí essa pequena diferença de 19 mil, que foi decorrente apenas de um erro no preenchimento da carta de anuência do cliente, porque ele indicou a data do estorno ao invés da data da retenção. Isso gerou aí uma inconsistência e levou a DRJ a entender que estaria fora do período de apuração. Mas é um mero erro
né? Então, que deve ser considerado pelo CARF. No segundo processo, o item 34 da pauta, a DRJ concluiu, abre aspas, nesse contexto, entende-se que a documentação acostada aos autos comprova que houve a retenção indevida do F e a respectiva devolução ao cliente do contribuinte, legitimando assim para o pleito desses autos no montante de R$ 66.720,90. Então, a própria DRJ ela já reconheceu o direito creditório do contribuinte, só ressalvando, negando aí a manifestação de inconformidade em razão da comprovação da composição dos DARFs que foi juntado ao recurso voluntário e deve ser considerada por este Conselho. Então, nós juntamos aí os memoriais da jurisprudência mais recente e predominante de várias turmas aqui do CARF, no sentido de que o mero erro formal aí no preenchimento das declarações, ele não afasta o direito creditório do contribuinte. Então, nós pedimos o provimento dos recursos voluntários, ou no máximo que se baixe em diligência para que a origem consiga analisar a composição do DARF e reconheça o direito creditório, homologando as compensações, as declarações de compensação. Obrigada e boa tarde. Ok, todo mundo conseguiu acompanhar? Sim? Obrigada, doutora Semiramis. Doutor Ari? Um dos motivos que a DRJ disse é que ela não conseguia identificar, nesse caso aqui, foi um DARF de 1.379.000 e o erro foi de 126 mil. A DRJ disse que não conseguiu identificar esse valor dentro do DARF. E esse foi um dos motivos também, e depois a retificação da DCTF. Não houve retificação da DCTF, então o valor do débito foi igual ao valor do DARF. Então não tinha crédito disponível. Acontece que, nesse caso, só diferiu do caso da doutora Lisiane, porque eu entendi que todos os documentos que eles juntaram, tanto na manifestação de inconformidade como agora em recurso voluntário, foram suficientes para a DRJ entender que realmente houve o direito creditório, eles juntaram tabelinhas em que eles demonstraram que aquele valor fazia parte do DARF. Eu não acho necessário fazer diligência, porque a própria DRJ já reconheceu que o direito creditório existe. Então, baseado nessa cultura do CARF de que o mero erro não impede o aproveitamento do direito creditório, eu dei provimento ao recurso, aos dois. Só um detalhe, Ari, para reforçar essa sua afirmação, ali o valor bate redondo naquele quadrinho que ele demonstra de 126 mil, blá, 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 ele demonstra certinho a composição de uns 5 itens. Ali. Eu coloquei o quadrinho aí no voto, justamente. Eu vi. Ele demonstra as partes do DARF. Então, exato. De 1 milhão tem esses componentes aí, inclusive de fato gerador, e linha do arquivo, ele junta uma folha com essas linhas do arquivo, que é imenso, né? Ele tira as partes do arquivo dele onde tem essas linhas, então é facilmente identificável. Por isso eu não achei necessário diligência, não. Eu reconheci o direito creditório e dei provimento ao recurso voluntário. Obrigada, doutora Ari. Mais algum comentário? Podemos passar ao voto. Então, a proposta do relator é dar provimento ao recurso voluntário. É provimento integral, porque não tem a compensação ainda para ser homologado? Ou não? Provimento parcial ou integral? Eu vou olhar aqui. Ele deu provimento, mas... Doutora Ari. Está sem voz. Desculpa. Eu não sei se ele pediu a homologação da compensação no recurso. Acho que ele pediu só o reconhecimento do direito creditório. Espera um pouquinho. Acho que é melhor. Eu acho que eu pus o processo aí, não pus? Estão aí os processos. Esse é o 51, né? Eu não lembro
se ele pediu homologação, tem que ser um provimento parcial. A doutora Semiramis tem razão. Aqui no item 10, você coloca que solicita a retificação de ofício pela autoridade julgadora. É verdade, ele pediu que a autoridade julgadora retificasse de ofício, eu acho que isso não é possível. Mas isso ele pediu não em sede de recurso, ele pediu em manifestação de inconformidade. No recurso ele não pediu isso não, ele pediu, deixa eu ver, acho que ele pediu só para reconhecer o direito. Depois no item 10 do seu voto. Eu lembro, agora eu não lembro se no recurso, tá? Esse processo é mais antigo. Nossa. Peraí que eu abri ele aqui. Aqui tá ruim para abrir. Salvador, acho que você está falando alguma coisa e a gente não está acompanhando. É isso? Eu achei que eu tinha ligado aqui o microfone, desculpa. No pedido dele, ele pede a homologação. Então requer o recorrente a reforma da decisão. Ele pediu? Você pede homologação da compensação pretendida. Então tem que ser provimento parcial. Parcial. Então, atualizando, o voto do relator é pelo provimento parcial do recurso voluntário. Reconhecer o crédito. Marcelo, por favor. Com o relator. Obrigada. Marco Antônio. Acompanho o relator. Salvador. Acompanho. Marcos Roberto. Acompanho o relator. Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então é provimento parcial por unanimidade de votos. Agora a gente vai passar para o 35. Já está na pasta, doutora Ali? Tá sim. Afinal, 55, né? São dois processos. É que esses dois, como eles são iguais, é que foram separados na pasta. Na pauta, desculpem. Na pauta. Tá. Nós vamos fazer o 755, então o 753 fica para amanhã. Mais uma vez, né? Certo. Todo mundo conseguiu abrir? Então, doutora Ari, por favor, vamos ao... sim, o Salvador pediu... Ori, por que o 753 é amanhã se ele é o item 41 da pauta? É agora de tarde. Ele tá junto aqui, ó. Cadê? O 755 é o número 35, aí tem um repetitivo. Eu acho que você confundiu com o outro que ficou dividido. Então, se você já quiser falar os dois, se forem idênticos. São. Tchau. Obrigada, Salvador. Então, obrigado, Salvador. É que tem um outro aqui que ficou... É o item 110. Que ficou em 2 dias, né? Foi isso mesmo. Então, nós vamos... 10 que ficou... Para amanhã. É da Via Diesel, desculpa, eu me confundi. Então, é o item 35 e o... 41. Se a presidente quiser, eu faço os dois. Pode ser. Então, nós vamos analisar o 35 e o 41, e ambos são dos irmãos Druzuk Limitado. Sendo Isso. que o 35 é repetitivo, né? Isso. Ótimo. Nesse caso aqui, é uma declaração de compensação, a declaração não foi homologada, com aquele despacho decisório lacônico que o doutor Marcelo costuma citar, que não existia crédito porque já estava totalmente vinculado. Acontece que a recorrente foi lá e retificou a DCTF para diminuir o valor do débito, sobrou crédito, ela pode compensar. Só que ela não apresentou nenhum documento que comprovasse por que ela reduziu esse valor, da onde ela tirou essa redução. Ela disse que foi redução da base de cálculo
Inclusive, ela retificou a DCTF e não retificou, ela retificou a DACOM também. Mas ela não trouxe nenhum tipo de comprovação, inclusive as alegações dela são muito genéricas, falta de documento, falta de comprovação nos dois. Eu neguei provimento ao recurso por falta de comprovação do direito. Ok. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? Podemos passar à votação? Doutor Marcelo, por favor. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho também. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho. Então, é por unanimidade de votos negar provimento. Agora o próximo é o número 45 do Ari, novamente. Opa! Nós temos aqui, antes disso, os repetitivos, né? Desculpa, o 41 é igual ao 35, que também tem outros repetitivos vinculados, é isso? Que é o item 42 até 44. Isso. Ambos têm repetitivo. Pode? Podemos abrir? Todo mundo conseguiu? Pode. Nova injeção, né? Como? Nova injeção. Nova injeção. Nova injeção sob pressão. Já até li, já. Isso. O item 45, nova injeção sob pressão e comércio de peças industriais limitada. Por favor, doutora Ari. É o mesmo caso. Uma declaração de compensação, despacho decisório lacônico, que diz que o débito estava totalmente vinculado ao crédito, portanto não existia. A recorrente retificou a DCTF, retificou o DACOM e trouxe o seguinte argumento, por isso eu digo que não tem comprovação. A contribuinte apresentou decomp no valor tal, referente ao período de apuração, em virtude da divergência apurada entre os valores informados na DCTF e na DACOM. Foi retificada a DACOM por tratar-se de preenchimento errôneo na base de cálculo, gerando outros valores da COFINS, requer que seja reconhecido o direito da recorrente, passando o crédito a ser totalmente homologado. Não trouxe nenhuma comprovação, eu neguei provimento ao recurso. Ok. Obrigada, doutora Ari. Podemos passar a votação? Doutor Marcelo, por favor. Com o relator. Com o relator. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Doutor Salvador. Com o relator. Doutor Marcos Roberto. Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutor Breno. Com o relator também, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então é por unanimidade de votos para negar provimento. E aí nós temos uma série agora sou eu. repetitivos, do 46 ao 53, e depois a do Salvador. Qual que é o primeiro aqui? 2017-15? É o 15. Uhum. Já está na pasta, né? Sim, só deixa eu me lembrar o que é. Só um minutinho. Toma seu tempo.
Deixa eu só ver se os dois são iguais, peraí. Eu acho que não. Um é EPI, outro é PIS/COFINS, não são iguais. Tá, eu posso fazer um relatório aqui, vou lendo para ir me lembrando, e aí já vou... Então, só para eu anotar aqui, nós vamos agora para o item 54, cuja recorrente é Incenod, Indústria Cerâmica do Nordeste Limitada. Isso, é o 585/2017, é esse, né? Isso. É isso aí. Por favor. Então, é uma decomp, né, uma declaração de compensação, informando um crédito decorrente de pagamento indevido de IPI, referente ao período de abril de 2010. O despacho decisório foi no sentido de não homologar o crédito pleiteado pelo contribuinte, porque ele entendeu que havia sido utilizado já, deixa eu ver aqui. Isso, ele já tinha sido objeto de outras predecomps e não haveria, então, saldo disponível para o crédito pretendido. A contribuinte, então, apresentou sua manifestação de conformidade, que foi negada a provimento pela DRJ. Como o valor era pequeno, não tem nem ementa, né? Tem uma portaria que dispensa a ementa na DRJ. Então, ela apresentou recurso voluntário, dizendo que o DARF vinculado ao débito respectivo na DCTF do período, não sendo verdadeira a alegação do fisco, né, de desvinculação. Ainda que assim não fosse, o recolhimento não constituiria em débito. Fala que o valor arrecadado do DARF, identificado na Perdicomp, não é suficiente para fazer frente a todas as compensações. O DARF do presente processo, com o código da receita número tal, período de apuração abril de 2010, no valor de R$212 mil, foi utilizado em 2 Perdicomps. Isso aqui é a DRJ falando, né? Aí tem aqui as outras Perdicomps em que ele já utilizou esse DARF para recolher para fazer compensação. Ele diz ainda que o DARF era de 212 mil e ele já utilizou essa DARF em 2 outras Perdicomps para compensar débitos que somam 615 mil, já maior do que o próprio DARF, né? Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reconheceu que deixou de enviar as devidas retificações das obrigações acessórias, ensejando esse passivo tributário, dizendo que isso era só um erro formal, pedindo dilação de prazo para apresentar a demonstração desses créditos que ele tem, para apresentar aí a escrita fiscal, enfim. Então, aqui no mérito, eu estou indo pela falta de comprovação, porque ele não traz nenhum tipo de elemento probatório para justificar a liquidez e certeza do seu crédito. Ao contrário, a própria DRJ e a DRF disse, né, o despacho decisório e a DRJ, negaram o crédito e não homologaram a compensação, justamente porque este DARF já foi vinculado em outros Perdicomps, que não teria mais havido, não há mais saldo credor para utilização, e que isso não depende de retificação ou não de DCTF, né? Essa DARF já foi utilizada, esse pagamento indevido já foi utilizado em outras Perdicomps, em valor inclusive superior ao DARF, ao débito que estava estampado nesse DARF. Então, eu voto por negar provimento diante da falta de comprovação. Esse é o meu voto. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma observação? Podemos passar à votação? Doutor Ari, por favor. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho. Então, aqui, é negar provimento por unanimidade de votos. Obrigada. O próximo já está também na caixa, também é do doutor Salvador, o número 55,
com a mesma recorrente, Encenor, Indústria Cerâmica do Nordeste Limitada. Aqui o tributo é diferente, mas a conclusão é a mesma, o caso é o mesmo, é falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado no PERDComp. Então, aqui é uma declaração de compensação, transmitida em 2013, referente a um crédito de IPI de agosto de 2008. O despacho decisório, ele é aquele despacho padrão, né, de que foi localizado o DARF, mas ele já estava integralmente alocado para a quitação de outros débitos do contribuinte. Então, o contribuinte, ele apresentou a manifestação de conformidade e a DRJ manteve a não homologação, né, manteve o despacho decisório diante da falta de liquidez e certeza do crédito. Tá? E, de fato, nem no recurso voluntário ele trouxe nenhum tipo de documentação. Aqui eu coloco até um razoado que eu sempre coloco nesses casos de pagamento alocado, né? Esse despacho decisório de pagamento alocado, o DARF já está alocado a outros débitos, ele significa a falta de retificação da CTF, né? Essa por si só não seria um motivo para negativo do crédito se ele trouxesse a prova da liquidez e certeza do seu crédito, mesmo não tendo retificado do CTF. E ele não trouxe nenhuma prova, nem escrita contábil, nada, nenhum documento para justificar a liquidez e certeza. Então, eu afasto qualquer possibilidade de reconhecimento do crédito e nego o provimento. Obrigada, doutor Salvador. Podemos passar para o voto? Para votação, ou melhor? Então, o relator está propondo negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Doutor Marcos Roberto? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então decidiu-se por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Já são 5h30 e os próximos seriam do Marcelo. A gente consegue, Marcelo? São simples? Como que são seus processos? Que falta do Marcelo. Dá para ir? Até às 6? Tranquilo. Então, vamos lá. Tranquilo. Então, o 56 e o 58 a 60, tá? Eles têm o mesmo voto. Uhum. E só o 57 que é diferente. É despacho decisório eletrônico, o crédito integralmente vinculado a um débito. A primeira instância, eles não levaram documentos em primeira instância, a DRJ disse, olha, apresentada a conta da CTF não é suficiente, faltaram documentos contábeis fiscais. No recurso voluntário, ele trouxe balancete e base de cálculo. Eu fiz um cotejo dos principais números e não encontrei nenhuma diferença significativa. Às vezes, uma diferença pequena que possivelmente, né, numa conciliação integral feita pessoalmente com o contribuinte provendo explicações, isso se resolve. Então, o 56 e o 58 a 60, eu proponho uma diligência, tá, para que o balancete seja conferido, a cópia do balancete seja conferida com a cópia do balancete que está no banco de dados da Receita Federal, tá? Que seja feita uma conciliação integral da base de cálculo, né? Inclusive com o DACOM, porque ele apresenta a cópia do DACOM, mas tem que ver se é o DACOM que bate com o DACOM da Receita Federal também. E intimar o contribuinte, eu sempre acho importante que o contribuinte compareça e forneça as explicações que eventualmente a unidade de origem precise para realizar o trabalho.
Então, essa é a minha proposta para o 56, 58 a 60. Eu posso falar já do outro? Ou vamos... Acho que a gente poderia votar esse. Pode então, ser? tá bom, beleza. Só para ficar mais simples. Alguma observação? Podemos passar a votação? Então, a proposta do relator é uma diligência na forma proposta. Doutor Ari? Eu voto com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho, doutor Marcelo. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho o relator também, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos para converter em diligência. Então, vamos dar um tempinho para a doutora Semiramis anotar e a gente passa para o 57. O 62 é aquele que a gente fez do crédito do Foi, o Breno, né? foi o primeiro. Uhum. O mosaic, né? Exatamente. Podemos? Pode seguir, senhora presidente. Então, nós passamos para o 57, que é a mesma recorrente, CAMED Consultoria em Saúde Limitada, e o relator, doutor Marcelo, por favor. Está sem voz, Marcelo. Desculpa. O processo é exatamente o mesmo, a mesma questão, só que esse aqui eu fiz um acórdão. Porque nesse processo aqui ele não trouxe a base de cálculo retificada, só trouxe o balancete, e aí para mim é insuficiente. Aí não dá para eu ver se tem consistência a linha de argumentação do contribuinte. Ele entra com uma preliminar de nulidade, pedindo a suspensão da exigibilidade dos débitos que restaram em aberto em função da não homologação da compensação. Eu não conheço desse argumento, porque isso é processo de cobrança, eu não conheço, e, no mérito, eu nego o provimento por falta de prova. Ok. Obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutor Ari, a proposta do relator é negar provimento. Vou conhecer parcialmente e na parte conhecida negar provimento. Isso. Desculpe, conhecer parcialmente e negar provimento. Com o relator. Ok, obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Doutor Marcos Roberto? Com o relator. Doutora Semiramis? Com o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de voto, conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. E agora a gente só tem mais um processo, que é a doutora Semiramis. Doutora, a gente acha melhor que a gente consegue fazer hoje ou deixar? Super tranquilo. Esse é um retorno para a turma, é um processo que originalmente foi relatado pelo conselheiro Antônio Carlos. Ele redigiu uma diligência, a diligência retornou favorável ao contribuinte. É uma investigação de compensação, né? Então, posso começar? Sim, então vamos ao relatório, item 61, recorrente a ser trade ilimitada. Isso. Por favor. É um processo de compensação que o contribuinte teve negado o pedido em virtude da falta de comprovação probatória do seu crédito. E aí, em recurso voluntário, ele apresentou documentos e o Antônio, o relator original, ele tinha convertido o julgamento em diligência para que a unidade de origem analisasse a página do razão contábil, o recibo de entrega da escrituração fiscal digital das contribuições, que pedisse outros documentos que entendesse necessários e se manifestasse a respeito da liquidez e certeza. Alguém tira aqui eu falando, vai dar encrenca. Acho que
Marcelo, o microfone está ligado. Vou silenciar aqui. Semida, eu acho que eu silenciei a relatora sem querer. Você tem que recuperar sua voz aí. Oi, voltei. Então, o Antônio tinha determinado a investigação do crédito e, passando ao voto, na origem, o PER-DECOMPRE apresentado estampava solicitação de restituição de crédito decorrente de pagamento indevido de COFINS, no valor de R$ 200.906. O contribuinte solicitou a compensação daquele crédito com débito de COFINS, no valor de R$ 202.915. A questão posta análise, então, é a confirmação da empresa de que a declaração de compensação, por meio da qual pretendeu compensar os débitos próprios, deveria ser homologada por quanto houve um equívoco no preenchimento da DCTF e da DACOM. Dessa forma, em recurso voluntário, foram anexadas à página do Razão Contábil de estorno do valor pago de forma indevida e o recibo de entrega da escrituração fiscal digital, demonstrando possuir o suposto direito à repetição do indébito. Então, a resolução determinou a investigação da liquidez e certeza. Eu copiei na página 4 do voto todo o despacho da autoridade fiscal na origem, e a autoridade, ela simplesmente reconheceu todo o valor pleiteado pelo contribuinte como indébito. Então, diante disso, eu entendi que a unidade de origem deve, então, proceder ao encontro de contas estampado no referido PER-DECOMPRE, homologando o total parcialmente de acordo com o reconhecimento do indébito de R$ 202.915,16. Então, minha conclusão foi por dar parcial provimento a recurso voluntário para reconhecer o indébito de R$ 202.915 a título de recolhimento indevido de COFINS. Esse é o voto, senhora presidente. Muito obrigada. Alguma observação? Podemos passar à votação? Doutora Ari, por favor. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com a relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Pulei Salvador. Doutor Salvador primeiro. Salvador. Acompanha a relatora. Agora eu estava conseguindo a ordem, agora você vai dando cansaço. Desculpe, Salvador. Vai mudando de lugar a janelinha. Doutor Marcos Roberto. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Breno. Acompanha, presidente. Muito obrigada. Eu acompanho também. Então, por unanimidade de votos, nós acompanhamos aqui o voto da relatora. Foi parcial provimento, é isso, né? Parcial provimento. Uhum. Isso, concluímos? Ok. Podemos parar a gravação, por favor, Janaína?